Aqui é a professora Lauridete e o estudo de hoje é sobre os movimentos dos corpos. Então, ele é caracterizado por uma variação da posição espacial de um referencial no decorrer do tempo. Então, para nós entendermos o movimento, nós vamos entender o conceito de posição e de trajetória. O primeiro que nós vamos ver hoje é o conceito de posição. O que é a posição? É a distância em relação a uma referência ou um referencial, tá? Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Vamos supor que eu tenho uma estrada e eu chamo essa estrada de estrada B, ok? A pessoa está ocupando, tem uma pessoa que está ocupando o quilômetro 30 da estrada B. Então essa placa aqui, o 0 quilômetro, tá? Ela é a minha referência, ou o meu referencial, ok? E a distância em relação à referência, olha só, a distância em relação à referência é 30 quilômetros, de modo que eu posso determinar a posição dessa pessoa. Então, eu posso dizer o seguinte, a pessoa está ocupando, né, a pessoa está no quilômetro 30 da estrada B, ok? Eu dou a posição desta pessoa, o nosso exemplo aqui. Tá, mas e trajetória? Trajetória é um conjunto de posições que um corpo em movimento ocupa. Vocês vão entender aqui por quê. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma quadra de futebol e nós temos um jogador. O jogador de futebol, imagina que esses pontinhos pretos são o conjunto de posições que o jogador de futebol, ele ocupou indo em direção ao gol. Então, se nós unirmos essas posições, se nós unimos esses conjuntos de posições ao longo do tempo, tá? Eu determino a trajetória que ele percorreu no rumo do gol, ok? Pessoal, vamos entender um pouquinho agora sobre o que é um deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a variação da posição de um corpo em relação à sua trajetória. Vamos entender isso aqui com um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma trajetória. Eu vou colocar o nome dessa minha trajetória de trajetória S, ok? Essa aqui é a minha trajetória. Muito bem. Vamos imaginar que eu saí de um ponto, deste ponto aqui. Então, este é meu ponto inicial. E eu percorri até um segundo ponto, certo? Então, olha só. Percebam que houve uma mudança de posição. Então, olha só, eu mudei a minha posição, houve uma variação. Eu saí da posição inicial e me desloquei até a minha posição final ao longo da minha trajetória. É por isso que eu digo que houve uma variação de posições de um corpo na sua trajetória. Então, colocando isso em números. Eu tenho um corpo que ele sai da posição 110 metros e percorre uma distância na minha trajetória S até a posição de 200 metros. Então, como vai ficar isso em números? Delta S, que significa o deslocamento, variação do deslocamento. Eu vou fazer sempre o meu deslocamento final menos o meu deslocamento inicial. Então, eu vou fazer as substituições. Então, quanto que vale o meu deslocamento, o meu movimento, meu deslocamento, a minha posição final? Ela vale 200, certo? 200 menos 110, que é o meu deslocamento inicial. Tudo bem? Então, ΔS é igual a 90 metros, ok?